Vou falar de dois episódios que me fizeram pensar, era pano de fundo daquilo que eu queria falar hoje. Eu queria falar hoje sobre dois fariseus, um chamado Nicodemos, outro chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Nicodemos é aquele fariseu que veio buscar Jesus à noite, procurar Jesus à noite, escondido. E tinha fé no coração, ele tinha conhecimento de Deus, conhecia. Ele sabia quem era o Senhor, porque ele era fariseu. O fariseu era doutor da lei, era teólogo, era dono do curso da teologia. Vamos dizer assim, era o dono da faculdade de teologia e o professor de todas as matérias. Era um fariseu. E aí, Paulo, na verdade, Saulo de Tarso, é outro fariseu, outro dono de faculdade, aquele que conhece todas as coisas a respeito de Deus, aquele que qualquer pessoa quiser perguntar e saber o que Deus deixou escrito, instituído e forma de viver, eram os caras que sabiam responder, eles sabiam falar. Eu sempre gosto de explicar isso, por quê? Porque a galera que não é muito fã de ler a Bíblia, não conhece muito, quando ouve falar fariseu, parece que fariseu era ímpio, pecador, era os bandidos da época. Mas não, o fariseu era referência de Deus, entende isso? Era aqueles caras que... Era hoje os pastores, os apóstolos, os bispos que vocês conhecem, ouvem falar, os caras que tinham grandes vultos e grande conhecimento, e eram honrados pelaquilo que tinham, eram honrados com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, embora com todo o conhecimento que ele tinha, ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, ele chama Jesus de mestre, é interessante, né? Você olhar alguém que tem um diploma embaixo do braço e olha alguém que nunca passou em nenhuma escola teológica e chama essa pessoa de professor, né? Ele reconheceu algo em Jesus, uma sabedoria maior do que aquela que ele tinha conhecido na letra, nos livros, naquilo que ele tinha estudado. E ele fala assim para Jesus: eu sei que tu és um homem vindo de Deus. Eu sei que Deus está contigo. Por quê? Porque homem algum faz aquilo que você faz, se Deus não for com ele. Ele tinha um testemunho também. Ele sabia que os milagres que Jesus fazia, as coisas que Jesus fazia sobre a terra, tanto os seus milagres quanto a sua sabedoria, as suas respostas, a sua palavra, era alguém que estava com uma autoridade de Deus sobre a vida dele. E ele tinha um desejo, ele queria ver o reino. A gente fala hoje muito do reino, né? E Nicodemos, ele queria ver o reino de Deus, ele queria saber do reino dos céus, não do reino da terra. Ele queria conseguir encontrar, talvez por conta da sua sabedoria, daquilo que ele tinha estudado, ele sabia que existia algo sobrenatural acima daquilo que os homens falavam da terra. Porque Jesus, ele aparece num cenário e nasce depois de 400 anos de silêncio de Deus sobre a terra. 400 anos que nenhum profeta, ninguém falou da parte de Deus. Ninguém pôde pronunciar ou escrever alguma coisa, falar: oh, esse homem aqui é um profeta de Deus, o que ele estiver falando, escreve. Eram 400 anos de sequidão espiritual, de escuridão espiritual, de escassez de Deus. Mas os homens em 400 anos conseguiram manter o quê? Eles conseguiram manter a sua doutrina. Eles conseguiram manter os seus dogmas. Eles conseguiram aprender segundo aquilo que estava escrito nos livros, nos pergaminhos. Eles conheciam Deus de ouvir falar. Eles sabiam dos testemunhos que Deus tinha feito na antiguidade, mas não na idade deles, não na era deles, no presente deles. Eles ouviam falar de um Deus que existia um dia, mas que não era presente hoje. E quando viram Jesus, ele olhou e falou assim: bom, Deus está com esse homem, porque eu nunca vi nada igual a isso.
E na hora que ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus responde a ele dizendo que ele precisaria nascer de novo. Falou: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E ele não entendeu isso. Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Tu vê que é um homem que tinha muito estudo, muita letra, mas não conhecia o sobrenatural de Deus. Ele não conhecia. E aí Jesus fala de coisas que ele via, existia, mas que não era palpável. Ele fala do vento. Ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. A gente ouve o barulho do vento, né? Mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Alguém que é nascido do Espírito, ele é alguém que começa a viver uma vida sobrenatural com Deus. Esse é um fariseu. O segundo fariseu é um cara mais punk rock, que o William fala. É um cara mais incisivo do que Nicodemos, é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era irrepreensível. Talvez ele foi o fariseu que ganhou mais proeminência no meio do povo. Ele era aquele cara que tinha maior sabedoria, maior lisura. Ele era o cara que tinha maior empenho, melhor testemunho. Ele, quando fala em Filipenses 3, né? A história de Nicodemos, se você quiser ler, depois está em João 3. E a história que eu estou falando de Paulo está em Filipenses 3. Quando Paulo fala sobre o seu currículo, ele fala assim: eu sou fariseu de fariseus, segundo a lei irrepreensível, criado aos pés de Gamaliel. Desde pequenininho fui doutrinado, aprendendo. E aí ele diz que, segundo a lei, ele foi irrepreensível. Segundo ao zelo, ele era tão zeloso com a palavra, era tão zeloso com a Bíblia, com os dogmas, com aquilo que Deus tinha dito, que ele perseguiu a igreja. Porque ele acreditava que aquilo que Jesus falava e os seguidores de Jesus falavam era uma heresia. Ele achava aquilo uma afronta. Ele achava um grande absurdo alguém falar que Jesus Cristo era o Senhor. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Quando falava que Jesus Cristo era o Senhor, para eles dizia que Jesus Cristo era Deus. Isso para ele era macular a fé dele. E aí ele começou a perseguir e matar essas pessoas. Tamanho era o zelo dele com Deus, porque na época dele se matava, sem que levasse a culpa. Então ele consentia na morte de alguns homens, porque a Bíblia falava que aqueles que ensinassem heresia seriam mortos. Ele consentia na morte por apedrejamento, como estava escrito na palavra, lisura. Totalmente convicto. Totalmente real. Mas em Filipenses 3 ele fala assim: mas aquilo que eu tinha por lucro, ele tinha como lucro tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que fundamentava a vida dele. Paulo fala: eu reputei por perda. Na verdade, eu considero como esterco, como fezes. Não tem valor nenhum. Para quê? Ou por quê? Porque ele queria ser encontrado em Cristo Jesus. Ele queria ser participante das perseguições de Cristo, do sofrimento de Cristo. Ele queria se conformar na morte de Jesus. Ele queria se parecer com Jesus. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus era Deus e falou: eu quero me parecer com ele, não importa o que seja. Mas ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. A pessoa diz que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala isso, ele não, não diz se ele estava em cima do cavalo andando, diz que ele caiu em terra. Eu ouvi alguém dizendo um dia desse: não, aquela expressão que fala, caiu do cavalo, é por causa de Paulo que vinha. E eu... Vou até ler de novo, vai que eu pulei, né, o versículo do cavalo, mas não tinha o cavalo.
Então, não era no cavalo não, mas ele encontrou Jesus. Ele ouviu a voz do Senhor como nós ouvimos. Paulo não ouviu a voz do Senhor diferente de nós. Porque nós ouvimos a voz dentro aqui, porque só quem ouviu a voz foi ele. Quando alguém se converte, entrega a vida a Cristo, é porque sentiu aqui dentro. Sim ou não? É ou não? A gente sentiu aqui dentro. Não foi argumento humano. Não foi alguém que nos convenceu a entrar numa escola, agora tu vai estudar isso aqui. É porque algo sobrenatural acontece dentro de nós. E começa a transformar nossas vidas. A gente não consegue nem explicar o que aconteceu. E aí, como nós somos dessa geração cristã após a cruz, que teve acesso ao Espírito Santo, que pode tocar em nós, transformar a nossa vida, eu comecei com alguns questionamentos dentro de mim. Aí nós lemos hoje, cantamos hoje, a cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Mas nos libertou do quê? Porque eu conheço um monte de crente ainda preso, escravo, faltando libertação. Porque a cruz de Jesus, ela anulou nossos pecados. Amém? Ele levou na cruz os nossos pecados. Ele levou. O dia que nós nos arrependemos, e não é só no dia que a gente se converte, que os nossos pecados foram apagados. Eles continuam sendo apagados, porque nós continuamos pecando. Mas todo pecado que é confessado é perdoado. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Todo pecado confessado na luz, ele é perdoado. Existe um caminho para o pecado. O pecado a gente já aprendeu. O Senhor já nos ensinou. Né? A gente já leu a palavra, filhinho, não pequeis, mas se acaso vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado diante do Pai. Jesus Cristo justo. Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e fazemos Deus mentiroso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É simples de entender a matemática. Pequei, confesso, sou réu, confesso do meu pecado, Ele é o meu advogado, morreu por isso, o sangue dele purifica o meu pecado. Tinha um cântico que dizia, não há pecado ou culpa maior que seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessas trevas que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. E aí a gente fala, adoramos aquele que venceu. Ele venceu para isso, para nos manter firmes, íntegros, santos, diante do Pai. Mas tem uma contrapartida minha, sim ou não? O pecado que não é confessado é perdoado? Hein? Não tem como ser, né? A gente só consegue perdoar aquilo que nós pedimos perdão. Pedimos perdão por aquilo que nós fizemos específico. Não existe perdão genérico, né? E nem existe confissão genérica. Perdoa aí, irmão, pequei contra ti. Aí eu, Quando? Como? Como é que foi o pecado? Que dia foi? Que pecado foi? Senão, como é que eu posso perdoar? É muito simples, né? Perdoa aí. Beleza, perdoado. Do quê? Sei lá. Tu perdoa o cara, perdoei do quê? Não sei, ele também não falou. Tem alguma coisa errada nisso. Papo de maluco. Papo de patropia. Passei meus 7 minutos. É o relógio. E aí,
A gente aprendeu que os pecados, isso aí é simples para nós, não é? Sim ou não? Alguém tinha dúvida sobre isso? Sim ou não? Não. Mas a cruz, ela libertou você dos teus complexos? Porque eu fico imaginando como é um fariseu, como Paulo. Um fariseu como Paulo é um cara, para mim, que tinha complexo. Complexo de rejeição, complexo de inferioridade. Porque toda pessoa que tem esse complexo, ela quer ser especialista em tudo que faz. Ela não se mete a fazer o que não sabe fazer. Tem medo de errar. Tem medo de alguém vaiar ela. Tem medo de alguém falar, ih, ela não sabe fazer. Aí nem mete a mão para fazer. Mas naquilo que faz quer ser especialista, quer fazer bem feito. Toda pessoa que eu conheço assim carrega um complexo dentro de si. É perfeccionista? É. Está escondendo alguma coisa. Está escondendo um medo dentro de si. Os nossos complexos, eles têm também que ser cravados na cruz. A cruz tem que me libertar disso. A cruz tem que me libertar. A cruz me libertou de muitos complexos na minha vida. Mas te libertou da tua? Para pensar. Porque a cruz é suficiente para isso, amado. Eu tive 3 experiências esse final de semana assim. Fui visitar uma irmã doente, com câncer, e chegamos lá, dia do aniversário dela. Chegamos cantando parabéns, conversamos, oramos. Ela estava falando da preocupação com as filhas, que estava orando, e estava louvando o Senhor, dizendo tudo que estava aprendendo com Deus nesse caminho. Em 1 minuto, em uma frase, eu não via ouvir dela reclamar por nada. Pensa que visita boa de se fazer. Não é não, Zé? Visita boa de fazer quando você visita alguém que as enfermidades não impediram os olhos de ver Jesus e de reconhecer quem Ele é. Não viram. Recebi uma velhinha lá em casa, que eu sempre falo dela, minha sogra, 88 anos, 89. Eu nunca acerto esses negócios de idade. E ela senta do meu lado, estou no computador, ela está trabalhando? Falei, o que a senhora deseja? Pode falar que eu faço. Ela, eu queria que você achasse aí para mim um hino. Eu posso falar o refrão do hino. Aí eu botei, achei, não, mas não é nessa versão que eu quero. Aí eu, não, então vamos achar qual é a versão que a senhora quer. Aí comecei, 1, 2, 3, 4. Depois do 20º tal, aí a introdução, quando tocou um piano, é esse que eu quero, que toca com piano. Nossa. Para quem entende de música como eu, era tudo igual. E aí começa a tocar e ela com 89 anos chega, fecha os olhinhos assim, a lágrima desce. Lindo, né? E aquele outro, tu consegue achar? Um que fala assim, né? Consigo, vamos lá. Aí, esse mesmo. E os olhinhos lacrimejando, lindo, né? Ó, essa estrofe está falando de Jesus. Essa aqui está falando de Deus onipotente. E essa aqui está falando do Espírito Santo. Que coisa linda. Aí, legal. E já que você está vendo, pode ver aquele outro. Aí, ouvi uns 10 hinos ontem. O YouTube é bom por causa disso, né? Tem hino para tudo. E em cada hino, ela se emocionou e falou assim, minha juventude, que bom louvar o Senhor. Como eu lembro desse tempo. Agora, esse aqui, que você colocou, eu queria ver se eu pegava. Tem como eu levar em alguma coisa para tocar em outro lugar? Aí, para quê? É aquele cântico, como é que é?
É. Ah, é. É. Aí, tá vendo? A timidez, é como meus complexos foram embora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Não é assim? Ao findar o labor dessa vida. É um negócio assim. É um, é um cântico evangelístico que fala que você tem que tomar uma decisão hoje, por quê? Porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo quer te libertar hoje. Aí, tem como levar? Eu falei, por quê? Porque eu quero dar para o meu ex-marido. Que ele é ímpio ainda, eu oro por ele. Essa senhora está desde os seus 44 anos, se eu não me engano, que o marido abandonou ela. E ela manteve a vida dela retilínea e uniforme da mesma forma, adorando o Senhor, servindo ao Senhor e orando por Ele. Em todo esse tempo, eu nunca vi o complexo da rejeição nela, ou de estar sozinha, eu nunca vi uma queixa. Uma queixa. Ah, porque eu estou sozinha, meu marido me largou. Nunca vi. Toda vez que eu vejo, é os olhinhos brilhando para adorar o Senhor e falar do amor dele para as pessoas. Essa pode falar, a cruz me libertou. Porque a cruz liberta nós de nós mesmos. Quem encontra Jesus, encontra tudo. Não falta mais nada. Porque nós somos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos celestiais contidas em Cristo Jesus. Nascemos condenados à morte. Encontramos a vida gratuitamente. Suprimento para as nossas aflições, para as nossas carências. Poder para nos transformar. Os olhos têm que estar colocados no Senhor. Aí, de noite, converso com um jovem, formado, especialista, com a vida prosperando, mas cheio de complexo. Porque eu era assim no passado, não consegui mudar ainda. Porque essas coisas me assolam. Porque eu vivo com esse negócio, volta e meia vem. Amados, a cruz não libertou ainda, por quê? Eu fico imaginando por que Jesus falou assim: não diga o que você vai fazer amanhã. Já parou para pensar nisso? A turma que gosta de planejar tudo na vida. Tem gente que casa já planeja. Aliás, não, começa antes. Tem gente que começa assim: só vou namorar quando estiver trabalhando, só vou casar quando tiver comprado uma casa própria. Não é assim? Aí só vou ter filho quando acabar de pagar a casa e o carro. Consegue planejar a vida assim, nesse... Só falta falar assim: vou morrer nesse dia. Gente, nunca vi isso na vida. Tem hora que eu olho assim e falo: Jesus, me dá graça. Supletivo, supletivo, supletivo. Por que Jesus teria dito: não diz o que tu vai fazer amanhã? Porque tu não pode mudar o curso de nada na tua vida. Tu não pode crescer 1 centímetro a mais, ou tornar um cabelo branco ou preto. Eu estou querendo que os meus não fiquem brancos, mas não tem como. Só se pintar, né? Mas vai olhar a raiz, eles vão estar brancos. Não tem como não envelhecer e morrer. O curso da vida não tem como mudar. Jesus fala assim: basta
a cada dia o seu mal. Eu acho que Tiago, ouvindo isso, falou assim: por que vocês fazem planos para amanhã? Diz, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Ele fala assim, diz assim, olha, se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser. Por que Tiago fala isso? Porque pode ser que Deus não queira os meus planos e eu fico frustrado. E aí a frustração vai me impedir de estar com 89 anos. Bota um hinozinho aí e a lágrima descer e falar como o Senhor é lindo. Que coisa boa louvar o Senhor. A frustração vai impedir, amado. Porque os meus planos não foram feitos, eu não estava na mesma página da vida com Deus. O legal é estar na mesma página da vida com o Senhor. Amém? O legal é olhar para Ele e falar, a cruz precisa me libertar porque eu preciso de adorar. Aliás, o Senhor tem que ser a única coisa que eu tenho. E a única coisa que eu quero. Quando Ele for a única coisa, tudo está resolvido. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Até que não foi difícil, não. Foi bom. Eu quero orar por você. Queria que você guardasse isso no teu coração, porque eu sei que Jesus quer libertar um monte de gente aqui hoje. Você precisa ser liberto. A gente precisa cantar essa música, mas com propriedade. A cruz me libertou. É ruim a gente cantar e se sentir escravo, quando a nossa felicidade depende de outra pessoa, ou depende de algo, ou depende que alguma coisa aconteça, ou depende de eu ter qualquer coisa. A felicidade não está nisso. Feliz é aquele que encontra o Senhor. Feliz é aquele que é conectado novamente na videira. E feliz é aquele que pode viver para Ele. Amém? O resto, as demais coisas, o Senhor acrescenta. Ele conhece a tua necessidade, amado, conhece a minha. Viva a tua vida. A vida é feita para viver. Viva hoje. Vive a tua vida hoje, que você não sabe se amanhã você vai poder vivê-la. Hoje é dia de viver a vida. Amém? E aí viva hoje com toda intensidade. Viva para o Senhor. Faça a vontade dEle. Busque a vontade dEle. Paulo em Filipenses 3, ele termina esse assunto falando assim: eu ainda não cheguei à perfeição. Eu estou caminhando para ela, mas eu não cheguei a ela ainda. Mas eu faço uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Persiga o teu alvo todo dia. Todo dia. Viva um dia de cada vez. Não deixa o ontem mudar o teu hoje, porque o ontem não tem como mudar ele. Não tem como você mudar o passado. O passado é passado, não dá para mudar. Não dá para prever o futuro, mas dá para viver o presente. Viva o presente com toda intensidade. Em nome de Jesus. Amém? Orar por ti. Vamos ficar de pé? Orar por você e por mim. Que nós precisamos. Senhor, nós precisamos do encontro sobrenatural contigo. E esse encontro bem pode ter sido hoje. Porque a tua palavra, quando nos confronta, é um encontro contigo. Tu usa pessoas, palavras, situações para falar conosco, para mexer nos nossos alicerces, para nos ajudar
a enxergarmos a cruz e sermos totalmente libertos da vida humana na terra. Porque se na cruz estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais. A vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. É o que o apóstolo declarou. Nos ajuda, Senhor, a sermos libertos daquilo que nos prende. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu venha hoje, Pai, de encontro aos corações, quebrando pedras, barreiras, sofismas, complexos, Senhor. Complexos de inferioridade, de rejeição. Senhor, pessoas que estão aprisionadas porque os seus planos não deram certos. E vivem como se a vida se resumisse naquilo. Mas a vida se resume em Ti, Senhor. Enxergar o reino é te enxergar, o Rei. Viver no reino é viver reinando naquela cruz, Senhor, aonde os meus medos vão embora, aonde, Senhor, os meus desejos acabam, aonde, meu Pai, os fracassos não me atormentam, aonde eu estou seguro e sei que tudo é possível. Nos ensina a viver uma vida para Ti todos os dias. Arranca hoje, Pai, mágoas do coração, raízes de amargura. Pai, a sombra do passado que assola, Senhor. Tem pessoas que já estão livres há muito tempo, Senhor, mas não têm coragem de andar, porque ainda enxergam as cadeias, mas são só ilusões, Senhor, elas não existem mais ali. Ensina, Senhor, os ex-escarcerados a andarem. Aqueles que estavam encarcerados, Senhor, já foram livres, mas continuam como se estivessem presos. Ensina-nos a viver. Precisamos aprender a viver. Queremos viver para Ti, Senhor. Faz um milagre na manhã desse dia. Restaura a fé em nossos corações. Suscita em nós força e poder para caminhar. Porque queremos, Senhor, ter uma vida de adoração. Queremos ter uma vida, Senhor, como eu falei aqui, chegar ao findar da vida. Guardar a fé. Guardar o fogo do Teu Espírito dentro de nós. Ter ainda a consciência de que a vida consistiu em Ti, Senhor. Que não podemos nos queixar de nada, porque o que nos espera é a glória. O que nos espera é uma vida plena. O que nos espera é viver contigo. Que a alegria possa voltar ao coração. Eu vejo corações em lutos. Eu vejo corações em lutos nesse lugar. E eu quero clamar ao Senhor que o poder da ressurreição toque na tua vida nessa manhã. Senhor, ressuscita nessa manhã esses corações. Tira essas barreiras, Senhor, que estão impedindo a vida contigo. Nos traz a vida de novo.
Eu quero declarar a esses Lázaros que estão aqui hoje, mortos dentro da tumba, dentro da caverna. Eu quero declarar uma palavra profética sobre você. Vem para fora. Eu quero falar agora com o poder profético, o poder do Espírito Santo que Jesus falou a Lázaro. Vem para fora. Sai dessa tumba. Sai dessa cova. Sai desse luto. E vem viver a vida de Cristo novamente. Seja ressuscitado agora no homem interior, pelo poder do Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja assim. Seja assim, é uma ordem agora. É uma ordem. A vida entra em você agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome do Senhor.